Boa tarde a todos e bem-vindo. Que bom tê-los novamente nessa nossa maratona de tecnologia. Eu sou José Luiz Marques, gerente de arquitetura e soluções de segurança da Embratel e quero agradecê-los pela sua presença. Mês passado, nós falamos sobre redes neurais para entender comportamentos maliciosos ou como as ferramentas de inteligência artificial estão sendo usadas pelas empresas de segurança da informação para se anteciparem aos ataques dos cybercriminosos. Essa live já está no canal do YouTube da Embratel, no nosso YouTube. Você que não assistiu, eu te convido, dá uma passada por lá, assiste. Tem algumas dicas interessantes, algumas ideias e conceitos que todo profissional de segurança da informação precisa estar atento. Hoje, vamos falar continuando com esse tema, vamos falar do outro lado, né? Queremos mostrar que é possível reduzir vazamentos de dados a partir de uma ferramenta que possa prever esses comportamentos maliciosos dentro da empresa. E é sempre bom lembrar que estamos, desde o ano passado, falando sobre esse tema de segurança, porque é um tema que vemos todo momento, nós estamos diariamente no centro de ataques cibernéticos. Portanto, é nossa obrigação debater, mostrar caminhos, apresentar soluções, falar de defesas, uma vez que o mercado de cybercrime tem evoluído diariamente, todos estamos cada vez mais sendo alvos desses ataques. Todos os dias, eu tenho certeza que você lê artigos ou notícias relacionadas a roubo de dados de empresas de todos os setores, sejam eles de banco, de indústria, de transporte, de varejo e de órgãos de governo. E estarmos cientes desses ataques traz a nossa responsabilidade, nós que trabalhamos com tecnologia de informação, a necessidade de tomarmos cada vez mais precauções, de sermos cada vez mais abrangentes nas nossas estratégias de defesa. Então, ter um software avançado para proteção dos dispositivos, né, de usuários com funções de anti-malwares e soluções de EDR avançadas, como falamos no mês passado, é certamente uma etapa obrigatória para todos nós desse mercado de tecnologia. Assim como é necessário ter soluções de IDS, de IPS para monitorar e proteger as redes, sejam internas ou sejam externas. Já falamos aqui também, você nos acompanhou, sobre a necessidade de correlacionar os vários eventos gerados por diferentes fontes, né, sistemas operacionais, dispositivos de redes, etc., através de uma ferramenta de CIEM. E nesse caminho, para aumentar ainda mais a proteção nas empresas, temos obrigatoriamente que pensar na inclusão de uma ferramenta de DLP avançada, que possa monitorar, rastrear, controlar os dados que transitam dentro da nossa empresa. E é sobre isso que vamos falar hoje, né? E é por isso que nesse nosso segundo encontro nós nos propusemos a debater sobre a utilização de análise comportamental para a proteção de vazamentos de dados. Que bom que você está conosco. Essa será uma grande oportunidade de aprendermos juntos com alguns especialistas que conhecem muito sobre esse tema, né? E, para nos ajudar hoje aqui, eu convidei o William Rodrigues, da ForcePoint, o Will, e o Márcio Oliveira, um dos nossos arquitetos de solução de segurança, e eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho para vocês. Eu vou começar com você, Márcio. Por favor, se apresente aos nossos espectadores. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, José, estar aqui novamente nessa live com o William, grande especialista. Sou formado em engenharia da computação, pós-graduado em cybersecurity. Já tenho praticamente 12 anos de experiência no campo de segurança da informação, cybersecurity, atuando em diversos projetos, em projetos complexos, em diferentes segmentos, trabalhando em diversas soluções. E atualmente sou consultor de pré-vendas, né, arquiteto de soluções da Embratel há 4 anos, tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Márcio. Will, eu queria que você falasse um pouquinho a seu respeito também, tá bom?
Pois é, boa tarde a todos, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente junto de vocês nessa apresentação e poder trazer e compartilhar um pouquinho da experiência, né? Meu nome é William Rodrigues, todo mundo me conhece como Will, eu já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado de cibersegurança, né? Atuo já há bastante tempo na área. Eu hoje sou engenheiro de sistemas e líder da equipe de engenharia de sistemas da ForcePoint para o território nacional. Sou formado, pós-graduado em segurança de informações e especializado no MIT em Applied Cybersecurity. E aí tenho bastante experiência na área com a parte de proteção contra vazamento de dados e bastante ideias aí para a gente poder compartilhar e discutir hoje com o nosso público. Legal, Will. Obrigado aí pela sua apresentação. É um currículo de peso, realmente. Muito obrigado mesmo. Então, agora que vocês já conheceram os nossos palestrantes, não esqueçam de preparar e mandar as suas perguntas. Vamos ter sempre um prazer muito grande em responder para todos vocês. Se não der tempo de fazer aqui, obviamente nós vamos respondê-los por e-mails, mas nós estaremos com vocês nessas respostas como um todo. Bom, só para a gente iniciar aqui o nosso debate, para dar uma aquecida nisso aqui, vocês sabem que a sigla DLP significa Data Loss Prevention, e ela ocorre muitas vezes junto com outros termos, como, por exemplo, Data Lake ou Data Loss. A verdade é que hoje as empresas estão dando uma atenção muito maior ao tema, né? Seja porque eles entenderam a importância desse tema, ou seja, por causa das obrigações impostas pelos diversos regulamentos que nós temos, incluindo a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, primeiro, é importante a gente esclarecer esses termos, né? O que são e por que eles são importantes. Por isso, Will, antes de entrarmos diretamente no assunto de como a ForcePoint, que é uma das líderes, né, nesse tipo de ferramenta, disponibiliza essas tecnologias, eu queria trazer aí mais um ponto de reflexão, partindo exatamente desse pressuposto, né, agora tomado como certo por todas as empresas, de que os dados são hoje o bem mais precioso que uma empresa pode ter. São esses dados que orientam a estratégia, tanto para análise dos históricos, como para determinar tendências futuras, né? Dentro desses dados que as empresas possuem, então, todas as métricas, todas as medições, os resultados alcançados, os comportamentos dos clientes e quase sempre todos os processos de negócio. Então, a partir desse pressuposto, né, essa tecnologia de prevenção de vazamento de dados, que é a DLP, passou a ser vista como primordial. Por isso, William, eu quero que você traga aqui, na verdade, quero que você traga aos nossos espectadores duas informações. Primeiro, essa é uma tecnologia nova? Segundo, se ela não é uma tecnologia nova, o que aconteceu para que ele tenha tido uma relevância maior a partir de agora? Ok, William? Perfeito, Zé. Obrigado pela introdução. Colocou muito bem aí o cenário inicial, né, de proteção de dados. O fato é que o DLP não é uma tecnologia nova, de jeito nenhum. Ela, na verdade, já possui mais de 15 anos, tá? Então, ela é uma tecnologia que cresceu em função do tempo. Ela começou, como você falou, como Data Leak Prevention, com funções básicas, sempre com o intuito de prevenir o vazamento de informações, né? Só que o que acontece? Quando uma tecnologia ela é muito nova, muitas vezes ela é interpretada de uma forma não correta, né? E isso aconteceu com o DLP. Hoje, Zé, é muito comum a gente ver e ouvir de profissionais experientes, né, de cibersegurança, que eles já tentaram implementar DLP em suas empresas, nos históricos profissionais, e foi algo desastroso, algo que não deu certo, né? E por que aconteceu isso, né? Como a tecnologia precisava evoluir, nós, como profissionais de cibersegurança, também precisamos evoluir com ela, né? E quando o DLP surgiu lá atrás, muitos profissionais acreditavam que o DLP seria uma solução
simples de implementar, tal qual um anti-malware, né, que você implementa e ele aplica a inteligência para prevenir a infecção, o ataque de um malware, um ransomware ou algo do tipo. Porém, quando a gente fala de vazamento de dados, precisa ir um nível mais a fundo, né? Não é simplesmente colocar a solução e deixar que ela bloqueie o vazamento de repente, números de RG, número de CPF ou números de cartões de crédito, né? Então, isso não é verdade. A solução de DLP era uma parte pequena de um processo muito maior, que é justamente o processo de proteção contra o vazamento de dados, né? O processo de proteção dos dados da empresa, que, como você bem colocou, os dados hoje são considerados como o novo petróleo, né? O dado vale muito para a empresa hoje, desde informações internas confidenciais, propriedade intelectual e assim por diante. E esses processos, sim, envolvem pessoa, ferramentas, todo um material processual que define algo maior, tá? E por essa razão, muitas empresas gastaram rios de dinheiro com DLP, compraram tudo aquilo que o Gartner falava ser a melhor tecnologia ou a melhor ferramenta, instalou, não deu certo e acabou removendo a solução muito antes de ela dar algum tipo de retorno ou, de fato, proteger aquilo que era o intuito das empresas, né? Proteger a sua informação. E agora, nesse momento, Zé, o tema DLP voltou com força total. Hoje, praticamente toda empresa que se preocupa com a legislação de proteção de dados, né, a LGPD, pensa em DLP. Porque o DLP é uma ferramenta completamente aderente a essa legislação, né? Então, esse é um ponto crucial para quem quer estar compliance com a legislação. Porém, tem um segundo cenário que fez com que esse tema ganhasse força novamente no mercado, que é justamente o trabalho remoto. Infelizmente, a gente vive uma realidade que hoje, Zé, Márcio, nossos amigos que estão nos acompanhando, a gente não fala mais que é o novo normal, porque é o normal, né? A gente não vai ter algo diferente do que a gente vive hoje. O Covid trouxe para a vida das empresas uma modalidade de trabalho em que muitas estavam começando, só que a gente foi forçado a avançar com isso, que é o trabalho remoto. Então, hoje em dia, todos nós aqui estamos trabalhando de casa, e essa é uma realidade que vai perdurar. E esse tema do trabalho remoto fez com que as empresas olhassem com muito mais carinho e com muito mais preocupação para os dados. Por quê? O usuário trabalhando em casa com o computador da empresa tem acesso à informação, à propriedade intelectual e tem acesso a ferramentas que permitem, sim, a cópia, muitas vezes o envio acidental ou até mesmo o extravio da informação, tá? E aqui nesse ponto que a Forcepoint acredita ser crucial entender o comportamento desse lado da tela, né? O comportamento do usuário, como ele utiliza o ativo corporativo, como ele processa os dados, as propriedades intelectual da empresa, né, em um projeto de prevenção de vazamento de dados. E é mais ou menos assim que a Forcepoint entende esse cenário, Zé. Legal, William. Obrigado, viu, Will? Pô, você colocou uns negócios bem importantes aí, uns pontos extremamente importantes que nós vamos explorar um pouquinho a seguir aqui. Estou aqui pensando neles e com certeza essa questão do comportamento do usuário, né, de entender o comportamento do usuário para se ter sucesso em um projeto de prevenção de dados, de vazamento de dados, é alguma coisa que a gente vai explorar melhor com você aí. Márcio, e aí, Márcio, eu queria agora trazer esse tema para você. Quando o Will estava falando, ele falou em algumas coisas importantes que eu queria trazer para você, para que você complementasse. Ele falou aí de soluções de DLP voltar à pauta por causa da LGPD. A LGPD é um dos aceleradores das empresas buscarem novamente essas soluções de DLP. E ele falou também das questões do trabalho remoto, falando que até falou que não é mais o novo normal, agora é o normal, né? Por isso eu queria que você explorasse um pouquinho esses dois viés, né? E nos dissesse como a Embratel atua nesses dois aspectos nas suas soluções de segurança para apoiar as empresas.
Claro, Zé. Vamos lá. Primeiro, falando um pouquinho sobre a LGPD, né? A Embratel, ela possui obviamente, uma célula, uma diretoria toda focada em segurança, né? E na parte de governança, né, que normas e compliance está inserido dentro dessa parte de governança, nós temos um time altamente capacitado de consultoria, que é um time dedicado a trabalhar e desenvolver projetos onde normalmente a gente vai fazer conformidade para LGPD, seja para GDPR, seja para alguma ISO, enfim, alguma regulamentação vigente, né? No caso da consultoria, né, desse time específico, né, no nosso caso, é o que acontece. Esse time já vinha acompanhando, obviamente, como a gente atende projetos globais, né, não só projetos nacionais, mas projetos de âmbitos globais. Então, existem muitos clientes nossos que já possuíam projetos oriundos de conformidade com a GDPR, mesmo em território nacional, tendo alguma necessidade de adequação com a GDPR. Então, esse time de consultoria, lá, há muito tempo atrás, começou, obviamente, a estudar e trabalhar em cima desses projetos. Quando o Brasil, né, começou a falar em Lei Geral de Proteção de Dados, esse time já tinha um background bem interessante, uma experiência muito interessante. A gente começou, obviamente, a se debruçar sobre essa nova lei, e o que acontece? Quando a lei ela começou a tomar forma e começou a efetivamente haver a necessidade de uma conformidade, né? A lei lembrando que a lei já está em vigência há alguns meses, e em agosto agora ela já começa a ter as suas primeiras penalizações com eventuais não conformidades, né? Então, esse time de consultoria desenvolveu, obviamente, um produto para atender os nossos clientes e endereçar para cada nível de cliente, para cada tamanho, independente do tamanho, mas para cada cliente, que a gente tivesse ferramentas e possibilidade de fazer a jornada de adequação à LGPD para todos esses nossos clientes. Então, o que é importante para quem nos ouve hoje, é entender que a Embratel ela desenvolveu ao longo do tempo, né, uma metodologia para fazer um projeto de jornada de implementação de LGPD, que passa desde o processo de assessment, análise de gaps, a parte, obviamente, de conformidade, até a parte de melhoria continuada, que seria a parte onde a gente começa a fazer a adoção de soluções para endereçar alguns pontos. Então, assim, é bem importante entender que, desde o início, né, desde a parte processual até a parte de tecnologia, a Embratel consegue apoiar os nossos clientes nessa jornada de conformidade LGPD. Tá? Esse é o primeiro ponto da sua pergunta. O segundo ponto, né, que é importante também hoje em dia, né, a questão de soluções que visam endereçar esse risco, que é, querendo ou não, né, o trabalho remoto. Né? Assim como o William mencionou, a pandemia forçou, obviamente, com que a nossa força de trabalho fosse quase que 95% da nossa força de trabalho fosse enfim, deslocada para o trabalho, essencialmente através de uma estação ou pessoal, ou até mesmo de uma estação, obviamente, ainda dentro do contexto profissional, mas uma estação fora do seu ambiente tradicional de trabalho, né, no seu home office, né. E pensando nesse cenário, a Embratel, obviamente, analisou o nosso parque de parceiros, né, entendeu quais são as soluções aderentes a cada necessidade e começou a criar ofertas que visavam endereçar essa necessidade pontual de trabalho remoto. Então, a gente tem uma série de soluções e ofertas, né, que são endereçadas desde daquele cliente que tem uma necessidade pontual de, eu tenho estações, enfim, pessoais com meus usuários, meus funcionários, né, e eu preciso fazer algum tipo de controle. Então, a gente tem soluções de EDR, a gente tem soluções de DLP, como a gente vai discutir ao longo do debate aqui. Então, a gente tem soluções de VPN, a gente, obviamente, já tem, olhando muito para o que o mercado fala no momento, que são soluções de SaaS. Então, assim, a gente tem toda uma gama, obviamente, olhando cada camada de proteção, enxergando a necessidade pontual de cada cliente. Tem clientes que, obviamente, não necessitam de um agente de VPN, ele pode fazer a necessidade de utilizar um portal web para fazer acesso à sua aplicação, uma aplicação que seja on-premise. Então, assim, a ideia é que a gente analise cliente a cliente, ambiente a ambiente, obviamente sabedor de que nós temos uma série de soluções e adequa essas soluções a cada cenário específico, tá? Então, a customização é a palavra-chave. A gente customiza soluções e entrega aquilo que faz sentido para o cliente, Zé. Obrigado, Márcio. Às vezes eu vejo vocês falando aqui, o William falou algumas coisas, você falou outras aqui, eu cada vez eu acredito mais naquele conceito de cocriação de valor, né? E eu tenho defendido muito isso com os nossos parceiros, com os nossos clientes, porque nesse mundo de tecnologia tão dinâmico, é quase impossível as pessoas dominarem, né,
todos esses pontos vitais para proteger uma empresa. Então, hoje, proteção precisa, de fato, ser feita a 4, 6 ou mais mãos. Você não corre o risco de acontecer isso que o Will falou, de se investir rios de dinheiro, às vezes, em algumas tecnologias e você não ter nenhum tipo de resultado, né? Nesse caso aqui, por exemplo, estamos falando, por exemplo, resumindo um pouco do que vimos até agora, nós já podemos entender que a empresa ela precisa de um conjunto de produtos e de procedimentos que servem para fazer prevenção de perda de dados. O Will disse aí que esse não é um campo novo, né? Pelo contrário, DLP já se fala há muito tempo, e eu imagino que desde que os funcionários corporativos começaram a usar dispositivos e serviços online em massa para gerenciar informações, isso passou a ter uma relevância maior nas empresas e que as empresas começaram a pesquisar ou a tentar se proteger. Então, soluções de DLP não se aplicam apenas à perda de dados, né? A gente falou um pouquinho de perda de dados devido a ataques ou violações desses dados. Mas também, a gente pode falar de DLP para o descaso, né? Aquelas pessoas que às vezes descarregam uma informação importante do Dropbox ou de um pendrive. Vimos que elas também conseguem ajudar a gente a garantir que documentos importantes não sejam anexados por vontade própria ou por acaso, né, ou por engano, em um e-mail e sejam endereçados a destinatários externos. Então, veja como esse tema, quando a gente fala de DLP, é importante, né? Isso é importante porque agora as empresas, e se a gente voltar ao outro tema que vocês falaram agora há pouco, né, que agora que eu me lembrei, e se a gente trouxer ainda mais essa questão dos dados distribuídos, né, a gente fala um pouquinho de nuvem, a gente pode falar um pouquinho de imóvel, mas também os funcionários foram para as casas deles, né? Então, esses dados agora estão distribuídos em nuvem, em dispositivos móveis, em escritórios remotos, e agora, além disso, nas casas. Aí o Márcio falou também um pouquinho sobre essa questão de regulamentação, é importante falar dessa regulamentação, sobre essas questões do perigo do trabalho remoto. E por isso, Will, eu queria que a gente voltasse a um ponto específico que você levantou na sua primeira resposta aí. Eu queria que você fizesse uma análise de como é que o mercado vem aplicando essa tecnologia de DLP e de análise comportamental. Excelente, Zé. Ótimo ponto, ótimo ponto. Porque, de fato, o mercado hoje entende melhor o DLP. Né? O mercado hoje está mais maduro. Obviamente, se compararmos com 15 anos atrás, nós temos hoje um número muito maior de profissionais de cibersegurança no mercado e também, além de ter um número maior, os profissionais são muito melhores capacitados, muito mais preparados hoje, né? Um ponto bacana que você colocou, né, sobre essa cooperação para gerar um resultado melhor, de fato, colaboração é melhor do que competição, né, para se atingir um resultado como esse. Bom, e como o mercado tem visto hoje o DLP, né, a solução e as políticas de proteção contra o vazamento de dados? Bom, como a gente falou anteriormente, o LGPD voltou a agitar o mercado. Hoje em dia, empresas que não faziam ideia desse tipo de solução, desse tipo de proteção, estão correndo atrás, sejam através de consultoria jurídica, uma assessoria, uma consultoria de tecnologia como a Embratel implementa, muito bem feito, né? Então, as empresas estão se movimentando nesse sentido. E é muito comum hoje você pisar em toda empresa para conversar com os profissionais da área de segurança e eles falarem que ou iniciaram um projeto de proteção de vazamento de dados ou retomaram aquele projeto que parou lá 5, 10 anos atrás que não deu certo inicialmente, tá? Então, é muito interessante ouvir isso dos profissionais. E, obviamente, isso gera um retorno tanto para a empresa quanto prevenir um possível dano, né, quanto ao vazamento de um dado sensível, e agora prevenir contra penalizações da LGPD, e também
ponto de vista do mercado de segurança, né? Para a gente, por exemplo, né, a Forcepoint é líder global em soluções de prevenção a vazamento. No ano passado, a Forcepoint cresceu 200%, impulsionado pelo número do DLP, né? Pelas nossas soluções de prevenção a vazamento de informações. E isso, os números atuais mostram que isso vai continuar crescendo. Isso vai continuar crescendo nos próximos meses e anos, né? O mercado está maduro e está demandando. Bom, e aí, você falou um ponto muito interessante, Zé. Por que a Forcepoint está tendo esse sucesso, né? Não só a Forcepoint, outras empresas também, mas por que a Forcepoint tem se destacado nesse ponto? Você falou do comportamento do usuário, né? A análise comportamental do usuário, ela surgiu no mercado com uma sigla, é até engraçado falar, é o EBA, né? O EBA é User and Entity Behavior Analytics, então é sigla para análise comportamental de entidade e usuário. Porém, ela foi utilizada inicialmente pelo mercado de segurança de uma forma não tão efetiva. Ela foi utilizada inicialmente para entender comportamento de ameaça, né, com o intuito de entender como um malware, como um ransomware atuavam na rede, e com isso, ferramentas como o CIEM, por exemplo, começaram a adotar essas tecnologias para poder se prevenir melhor, né? Prever possíveis ataques, possíveis invasões ou infecções, tá? Isso é um contexto muito interessante que gera um retorno para a empresa. Porém, o Behavior Analytics vai muito além disso, tá? Nós da Forcepoint entendemos e aplicamos um conceito completamente diferente para análise comportamental. A gente dá um foco especial a, mais uma vez, esse indivíduo que está aqui do lado de cada tela, né, ao usuário. Ou seja, a gente utiliza a tecnologia para entender como o humano se comporta ao utilizar a máquina, né? Ao entender o comportamento dos usuários, é possível quantificar o risco que o comportamento dele representa, né, o risco de conduta, representa a uma possível exposição de vazamento de dados, seja intencional ou não intencional, como eu falei, né? Mais uma vez, pessoal, esse cenário que a gente vive hoje do Covid, ele forçou as pessoas a misturarem o que é vida profissional e o que é vida pessoal, né? Então, hoje, você tem que responder um e-mail ao mesmo tempo em que você almoça, e você tem que cuidar do seu filho, do cachorro, enquanto o seu chefe pode estar te ligando, né? E esse estresse, essa pressão que a gente vive hoje em dia, pode sim influenciar muito na conduta e no comportamento do usuário. E isso pode acarretar em possíveis perdas de propriedade intelectual, vazamento de informação, ou algo até pior. E por isso que a gente considera tão importante entender o risco de conduta, o risco de comportamento, na hora de proteger o dado da empresa. Esse é uma tratativa completamente diferente do que o mercado via, né? E com esse novo conceito que a gente tem levado para o mercado, as empresas passaram a entender a análise comportamental como um fator crucial. Então, hoje em dia, você tem projetos isolados de análise comportamental. E isso tende a crescer bastante, Zé. Legal, Will. Pô, bacana isso, viu, Will? Quanto mais a gente fala, né, mais esse tema começa a ficar interessante e mais a gente percebe a necessidade que as empresas têm de entender não somente as questões de como as ferramentas funcionam ou de como aplicar essas ferramentas, mas também de ter atenção, de cuidar do perigo, né, do comportamento do usuário, como a gente estava falando aqui. E aí, semana passada, a gente estava falando de futuro, eu lembrei do Lulu Santos aqui, e falei que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, e agora eu vou ter que, depois de ouvir você falar, lembrei aqui dos Titãs, né? E que ele falava assim, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Toda pedra do caminho você tem que retirar, numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Aí, Márcio, depois dessa resposta do Will, eu vou ter que abrir um pouquinho esse leque aqui, né?
E te perguntar se você acha também que até numa flor que tem espinho, a empresa pode se arranhar. E aí eu fico pensando, então, o mundo de segurança virou mesmo Zero Trust, ou é mesmo Zero Trust. E só lembrando, antigamente a gente concentrava os nossos esforços nos perímetros, né? E algum tempo atrás, todos nós, como consultores, temos falado que não existe mais esse perímetro e que o perigo ficou perigo é real e imediato em qualquer lado. Como é que a gente faz agora, Márcio? Esse tema é um tema bem interessante, até para quem nos ouve entender, né? A gente já teve diversas discussões sobre esse tema, é um tema que vem sendo exaustivamente debatido, né? É importante dar um passo atrás, né? Porque isso é um dilema que a gente encontra. Zero Trust hoje, né? Anteriormente, né? Começou como uma moda, digamos assim, tá? Não é a palavra correta, mas mais ou menos isso, né? Era uma tendência, digamos assim, né? Mas hoje não, hoje é uma necessidade. Hoje, com a questão da pandemia, não existe você ter uma rede segura ou um ambiente seguro sem que ele seja Zero Trust. E aí, na concepção do que é Zero Trust, é bom separar as coisas também. Zero Trust não é produto, Zero Trust é uma ideia. Você acopla os produtos e as soluções de acordo com a sua arquitetura, para que a sua arquitetura seja Zero Trust. E aí, obviamente, você vai ter soluções que compõem cada ponto, cada camada da sua arquitetura, e você pode dizer que a sua arquitetura é Zero Trust. Isso eu acho que é a primeira, para esclarecer para todo mundo, tá? Porque muita gente fala isso. Zero Trust, eu tenho um produto XY e eu sou Zero Trust porque eu tenho esse produto. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. O produto ser preparado para Zero Trust, perfeito, mas ele é só uma camada. Se você tem vou dar só um exemplo aqui, se você tem uma solução você tem uma solução de antivírus, por exemplo, mas você acessa o seu ambiente corporativo, hoje no home office, né? Vamos dizer que todo mundo no home office. Então, eu acesso o meu ambiente corporativo através de uma VPN, e eu só tenho esse antivírus, e eu bato direto no meu web server, um servidor on-premise. De novo, eu tenho camadas. Você tem um DLP, você tem outros controles, você tem isolamento do contexto de usuário? Não tem. Então, a sua solução não é Zero Trust. Como é que você faz a movimentação lateral entre o que está acontecendo no seu ambiente? Como é que você faz a movimentação para a nuvem? Você tem controles que enxergam, te dão visibilidade e, acima de tudo, controle entre essa movimentação e todos esses tráfegos? Eu tenho. Então, de novo, você está montando uma arquitetura em Zero Trust. Não, eu não tenho. Então, você não tem uma arquitetura em Zero Trust. Eu acho que essa é a maior questão e abordagem. Outro ponto que eu posso comentar aqui é que, basicamente, né, a Embratel, né, os nossos serviços, né, o que a gente vem trazendo hoje para os nossos clientes, né, colocando luz nesse problema, exatamente nisso. Né? De novo, a gente tem uma série de situações com a pandemia, usuário remoto, movimentação para cloud, enfim, obviamente tem toda a transformação digital inserida nesse contexto, e isso aconteceu de forma extremamente ágil, né, pela questão pandêmica, e o que a gente vem pontuando de novo, dando luz a cada necessidade, a cada ponto de atenção para montar uma arquitetura Zero Trust. Essa é a ideia. O Will sabe bem disso, discute muito isso, é um dos pilares, inclusive, da própria Forcepoint, né? Não me deixa mentir. A gente, de novo, é uma discussão extremamente rica e profunda, mas eu acho que o mais importante Zero Trust é conceito. As soluções, você coloca elas de acordo com a sua necessidade. É isso, né? Legal, Márcio, obrigado, é isso mesmo. É importante a gente está mostrando que isso aí são conceitos que a gente tem que estar explorando diariamente dentro das nossas soluções aqui, né? Mas antes de eu fazer uma pergunta, eu deixo agradecer ao pessoal que está nos assistindo, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas mensagens que a gente recebe aqui, as mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail. É muito bom ter vocês conosco, continuem assistindo, preparem suas perguntas, que a gente vai passar rapidamente para todos os nossos debatedores aqui. Will,
nesses 2 blocos anteriores, nós falamos muito sobre os porquês. Eu queria entrar agora no como. Imagino que o que importa, acima de tudo, né, em qualquer ferramenta, é a eficácia dessa ferramenta. E com DLP não é diferente. Em linhas gerais, todo o funcionamento de um sistema de segurança da informação sempre é baseado em regras explícitas ou geradas automaticamente que dizem o que fazer se determinado tipo de dado for utilizado de uma determinada maneira. Então, Will, me diga aí, como a ferramenta de DLP da Forcepoint funciona? Excelente, Zé. Obrigado pela deixa, porque, de fato, é um tema interessantíssimo. Os pontos que o Márcio colocou, excelentes, ao posicionar, de fato, o Zero Trust como um modelo e não como solução. Existe muita dúvida no mercado em cima desse tipo de situação, né? E é sempre importante a gente ressaltar e voltar a revisitar esse assunto, né? Bom, agora falando especificamente, você citou pontos interessantíssimos, né, Zé. De fato, são necessárias regras, são necessárias políticas para que a ferramenta funcione de forma adequada. Só que tudo isso visa um resultado, que é justamente prevenir o vazamento de dados e essa prevenção gerar um retorno para o negócio, né? A proteção, ela existe para que a empresa tenha um retorno em cima disso. E no caso do DLP, é poder não ser penalizado por uma LGPD ou qualquer outro tipo de compliance, né, de vazamento de dados, como um PCI, como PHI, para quem é do setor da indústria de saúde, tá? E tudo isso contribui para que um projeto seja implementado com sucesso. Agora, qual que é a visão da Forcepoint, né? Como eu falei anteriormente, nós acreditamos que ao entender o comportamento humano, ao entender o comportamento do usuário, você aumenta as suas chances de sucesso, de retorno do investimento em uma solução de prevenção a vazamento, né? E, obviamente, com esse retorno, alcançar o sucesso esperado. E o sucesso esperado é não receber uma penalização, quando tiver uma auditoria, responder à altura, né? E, obviamente, não sofrer prejuízos com usuários que tenham a intenção de sair com informações de dentro da sua rede. Isso acontece muito normalmente, mais do que vocês imaginam, pessoal. E nesse sentido, a Forcepoint desenvolveu uma tecnologia exclusiva. Nós chamamos aqui um nome bem bonitinho, também chama DUP, né, sigla para Dynamic User Protection, mas eu não vim aqui para falar de sigla. Basicamente, essa solução, ela faz a análise comportamental do usuário, né? Nós desenvolvemos uma forma de tecnologia que entende o comportamento do humano, do usuário que opera o computador e transforma esse comportamento em notas de risco, em escalas de 0 a 100, né? Onde quanto maior a escala de risco, maior o risco quanto a possível vazamento de dados que o usuário possui, tá? E, nesse sentido, né, a Forcepoint desenvolveu uma integração exclusiva entre essa capacidade de entender o comportamento humano e a ferramenta que previne o vazamento, né? Nós temos aqui duas soluções, duas tecnologias que servem para fins específicos. E essa integração funciona da seguinte forma. Imagine você que nos acompanha a seguinte situação. Um usuário está em casa trabalhando, sofrendo pressão, cansado, estressado, e de repente ele começa a abrir o LinkedIn e pesquisar empresas que tenham vagas abertas, né? E começa a aplicar para essas vagas, né? Até aí o usuário não está fazendo nada demais na visão dele, né? Ele só está aplicando para uma vaga de trabalho, buscar uma oportunidade melhor. Porém, imagina você que esse usuário começa a aplicar para uma vaga de um concorrente, né? Obviamente que se ele levar a informação da empresa que ele trabalha, ele tem uma vantagem competitiva sobre os outros candidatos, né? E ele vai tentar utilizar. Porém, tudo isso que eu estou falando para vocês
gera indicadores, gera indícios de comportamento de que o usuário está começando a ter um comportamento não tão bom para a empresa. Essa nossa tecnologia, ela tem a capacidade de entender essas atividades, traduzir essas atividades em nota de risco e enviar essa nota de risco para o sistema de DLP. O que o sistema de DLP faz? Opa, o usuário está mandando alguma informação para o Dropbox dele pessoal na nuvem. O DLP olha a informação e fala, isso daqui não, usuário, isso daqui você não pode mover. Aí o usuário pega e tenta mover essa informação para um e-mail, um hotmail pessoal dele. O que o DLP faz? Ele olha a nota de risco do usuário, olha para onde o usuário está mandando essa informação e também ativa o sistema de proteção e bloqueia esse tipo de atividade. Tudo isso em função do risco comportamental que o usuário implementa. Então, aqui vocês têm uma ideia do quão importante é entender o comportamento do humano ao aplicar políticas e regras para proteger o dado. Você consegue ter uma efetividade maior, você consegue gerar um retorno maior e informações mais precisas na hora de fato, proteger as suas informações. Ficou claro? Eu falei rápido, tá no nível bacana de entender? Tá bom, tá ótimo, ficou bom. Bom que você fala bastante, Will. A gente entende tudo que você fala e dá tempo da gente pensar, dá tempo de a gente refletir, isso é bacana. E aí eu estou pensando aqui nessa questão de nota comportamental, né? Mamma mia, Márcio, você dá Eu acho que vamos seguindo aqui. Acho que o Zé teve uma pequena probleminha de queda. Acho que seguindo o que você explicou agora sobre todo o entendimento da solução, né? Toda a explicação da análise comportamental, de como ela trabalha, dos modelos matemáticos, machine learning, enfim, é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu imagino que quem nos assiste nesse momento, né, tenha a dúvida de como a ferramenta se comporta, como ela pode ser implementada, quais são os módulos, quais não são, né? Acho que é importante eu acabar pegando esse cenário agora para fazer essa explicação, né? Eu não sei se o Zé quer pontuar, Zé, alguma coisa antes de eu... Não, Márcio, não, pode seguir aqui. Mas era isso mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho agora a respeito de como é que a gente monitora, né? Que tipo de dados, essas coisas que a gente queria que você seguisse aí um pouquinho mais nesse momento que eu fiquei fora. Claro, vamos seguir. Acho que até para explicar para todo mundo, né? É importante que você entenda que, primeiro, a parceria Embratel Forcepoint, né, é uma parceria bem robusta e bem interessante. Por quê? A Embratel, obviamente, tem um time todo capacitado, um time altamente treinado, né, com extrema alta expertise, implementação e desenvolvimento de soluções de DLP, obviamente apoiados pela Forcepoint, né? É importante que vocês entendam que com todo o projeto que a Embratel desenvolve hoje de DLP, seja ele de outras soluções como o CASB, a Forcepoint, obviamente, está inserida nesse processo do início ao fim com a Embratel. Então, não são projetos isolados. Existe uma parceria, então, desde o momento de fazer uma apresentação, uma demonstração, uma POC, caso seja necessário, até o processo, obviamente, de customização, instalação, ou seja, é uma parceria e a gente entrega valor final, valor agregado ao cliente, tá? Então, isso é importante separar, deixar bem claro que a ideia não é, vamos vender um produto, longe disso, a gente quer vender uma solução, algo, como o Will comentou no início, que tenha valor para o cliente, que não seja uma solução apenas de DLP, que seja instalada e fique lá por, sei lá, enfim, fique lá um ano e o cliente não tenha nenhum resultado e não renove essa solução. A nossa ideia é longe disso, foge totalmente disso. A gente quer trabalhar, obviamente, apoiar o cliente, entender quais são as suas necessidades, entregar um projeto, manter esse projeto, ajudar, apoiar o cliente e ter toda essa jornada de proteção de vazamento de informações, tá?
Até para que vocês entendam, aí falando um pouco da solução, né? A solução ForcePoint é uma solução muito interessante, ela é muito completa, e o formato de implementação dela é o que faz com que a gente tenha muito sucesso nos nossos projetos. A solução é dividida em módulos, ou seja, você pode começar pequeno, você pode endereçar de acordo com o tamanho do seu ambiente ou de acordo com aquilo que você gostaria de proteger, você vai construindo a solução de acordo com a sua necessidade. Você pode começar com ela com todos os módulos? Pode, se você entender que há necessidade, o nosso time, obviamente, vai apoiar, desenhar arquitetura, fazer arquitetura e chegar ao melhor cenário para você enquanto cliente. Mas você pode começar pequeno, tá? Eu vou passar rapidamente aqui pelos módulos, só para que vocês tenham conhecimento. Hoje a solução ela conta com 4 módulos, tá? E aí, no final, eu explico um pouquinho cada estado, como o dado se comporta em cada estado e aonde a gente consegue endereçar. Mas, basicamente, a solução hoje, ela conta com um módulo de endpoint, que são os agentes que são instalados nas estações ou servidores, para fazer o controle de vazamento de dados ou de proteção de dados nesse perímetro, digamos assim, na estação ou no servidor. Então, eu vou tratar muito o dado que está em trânsito, o dado em uso, ou seja, o dado em memória, né, e o dado em repouso, que a gente chama, que é o dado que está na estação de trabalho ou no servidor, tá? O próximo módulo que nós temos é o módulo de networking, né, que é focado exclusivamente na questão de dado em trânsito, né? Então, eu vou pegar aquele e-mail, por exemplo, aquele e-mail que está sendo enviado. Então, é um exchange, é uma solução, enfim, Office 365, o e-mail saindo da corporação. Então, o nosso módulo de network vai fazer o monitoramento, se ele identificar que existe ali uma informação que foi categorizada, enfim, criada uma regra, né, para que bloqueasse aquela saída daquele dado da corporação, ele vai fazer o bloqueio. É importante mencionar que ele é super flexível e permite a integração com várias ferramentas de mercados, tá? Então, normalmente a gente pluga ela em filtros de conteúdo através de protocolo ICAP, por exemplo, ou conecta no seu mail service, seja ele um Exchange, seja ele o Office 365 em nuvem. É uma ferramenta extremamente granular e a implementação super simples, tá? O próximo módulo que nós temos é o módulo de Discovery, que com a LGPD faz muito sentido, por isso, inclusive, faz parte da oferta, né? Porque hoje o que acontece? Além de eu ter um projeto onde eu vou fazer o controle de prevenção, prevenção a vazamento do dado, né? Que vai passar por todas as camadas que a gente vai explicar um pouco melhor, mas eu preciso, além de proteger aquilo que eu já sei onde está, eu preciso descobrir aquilo que eu gostaria de enxergar, seja um CPF, um RG, por exemplo, aqui, sendo bem simplório, aonde esse dado está armazenado. E, às vezes, assim, sei lá, você pega empresas, né, corporações gigantes, onde tem banco de dados, tem file service, tem uma série de dados não estruturados, né, dispersos, né, onde você não consegue ter a real ideia de onde esses dados estão inseridos, né, onde estão dispersos, digamos assim. E com o módulo de Discovery, você vai conectar nessas bases e vai começar a checar, identificar, catalogar onde esses dados estão inseridos, enfim, estão armazenados. E, por último, o módulo de Cloud Apps, né, que é um módulo focado naquela questão de eu tenho um acesso de terceiro, eu tenho o meu usuário usando uma máquina pessoal, acessando o meu Office 365 para colaboração, para uso do Word em nuvem, do Excel em nuvem, por exemplo, e eu quero estender a minha proteção em termos de TLP para a nuvem, né? Porque a ideia aqui é você fechar, voltando no conceito de Zero Trust, como a gente mencionou, né? Exatamente é isso, você está construindo camadas, você está construindo as camadas de proteção. Então, você vai ter proteção no seu endpoint, é uma ideia com a gente, você vai ter proteção no seu ambiente de rede tradicional, o perímetro, onde você vai ter o network, você vai ter a proteção para o seu ambiente de nuvem, que é o Cloud Apps. E aí, tudo isso, legal, já protejo aquilo que eu conheço e aquilo que eu já identifiquei. Agora, eu quero identificar outros dados que possivelmente estejam dispersos nos meus ambientes. Você utiliza o módulo Discovery. Então, a ideia aqui é exatamente essa, né? Construir e dar visibilidade daquilo que é importante, mas mantendo essa linha, trazer controle para essas camadas, né? Só é importante para que vocês tenham em mente também, em termos de conhecimento, né? Como a gente falou do estado do dado, né? Então, a gente tem 3 estados, normalmente, tá? É o dado em repouso, que normalmente você vai pegar através do network, ou através do endpoint, se é um dado que está numa estação, no network, através que esteja no file server, no Cloud Apps também você pode pegar, de repente, do repositório, de um box, de um Dropbox da vida, você consegue pegar. O dado em trânsito, como eu mencionei, é o dado que está em movimento.
Então, é aquele dado que ele não está parado, literalmente, ele está navegando, tem enfim, uma navegação ali, né, está sempre em movimento, e o outro é o dado em uso, que é importante também. Normalmente, o pessoal está muito focado no dado em repouso e no dado em uso, no dado em movimento, e esquece o dado em uso. O dado em uso é tão importante quanto. Por quê? Porque você tem um dado que está em memória. Então, se você não tem controle do que está em memória, né, esse dado pode ser facilmente extraído por um malware, por exemplo, e ocorrer o vazamento. Então, são esses os estados básicos, né? E esse é o comportamento da solução. Então, a mensagem aqui é uma solução extremamente modular, crescimento de acordo com a necessidade e flexível. Processo de instalação super ágil e fácil. Basicamente é isso, Zé. Obrigado, Márcio. Obrigado. É bem interessante a gente estar conversando com isso e essas questões aqui a gente está trazendo para o público, porque esse é um universo tão grande, né? Um universo muito grande, tem muita coisa que a gente pode estar falando aqui. Então, acho que o pessoal que está nos assistindo está percebendo todas essas nuances que nós estamos trazendo para cá, e quero pedir para você continue conosco, nos mande as informações, coloquem os seus pontos de vista, mande as suas perguntas para cá. Aí, Will, deixa eu voltar para você, falando de todos esses universos que a gente estava conversando aqui. É claro que a ForcePoint tem apenas uma ferramenta de DLP, né? Ela tem várias outras soluções nesse mundo de tecnologia, nesse mundo de segurança da informação. Por isso eu queria que você nos dissesse, né, que outras ferramentas vocês possuem no portfólio e como é que elas se integram. Excelente, Zé. Obrigado aqui pela introdução. Sim, de fato, a ForcePoint é um fabricante de soluções de cibersegurança, né, que vão muito além do que simplesmente a proteção de dados, né. Então, a ForcePoint hoje, ela utiliza, assim como o Márcio já falou para a gente, dois modelos como objetivos de desenvolvimento, né, como referências de desenvolvimento. Então, hoje a ForcePoint utiliza o modelo SASE, que é um modelo de convergência de soluções de segurança em nuvem, e utiliza o modelo Zero Trust para desenvolver soluções de proteção de dados, tá, e também de nuvem. E a ForcePoint possui um portfólio muito abrangente, né? Nós possuímos desde o DLP até Next Generation Firewall, IDS, IPS, proxy em nuvem, proxy híbrido, proteção de acesso a conteúdo web, anti-malware e anti-spam para e-mail. Nós temos também no portfólio as funcionalidades de análise comportamental apartadas, né, porque o mercado entende que isso evoluiu e é um tipo de solução que contribui bastante, né, ao entender risco, e isso contribui com o departamento de compliance das empresas. Então, nós temos um portfólio muito abrangente. O principal diferencial, Zé, Márcio e todos que nos assistem, é que nós utilizamos como um foco muito forte o comportamento do usuário. E essa questão que eu expliquei para vocês de entender e transformar o comportamento do usuário em notas de risco, essa funcionalidade, essa informação é compartilhada em todo o nosso ambiente de soluções, em todo o nosso ecossistema. Então, você pode, com as soluções da ForcePoint, criar aspectos e regras de segurança, todas elas baseadas no comportamento do usuário, tá? Então, esse é um ponto muito forte na nossa base de desenvolvimento, em nosso portfólio. Todas as soluções são integradas e hoje a gente consegue fazer uma oferta completamente em nuvem, levando em consideração o cenário atual de segurança, né? O cenário que os clientes estão vivendo, né? Essa migração de soluções para nuvem, de produtividade para nuvem, cada vez utilizar menos ambiente on-premise ou data center, investir em lata, né? Então a ForcePoint se adaptou a todo esse cenário e consegue oferecer soluções que se adaptem a cada uma dessas realidades, desde cenário híbrido a cenário 100% SaaS, para garantir que essa transformação digital e esse cenário que não é o novo normal, já é o normal, seja atendido com o melhor que a cibersegurança pode oferecer. Ok, Zé?
Legal, William. Obrigado, Will. Márcio, só para complementar, a gente está correndo aqui com o tempo também. O Will falou sobre ferramentas que a ForcePoint tem. Eu queria que você falasse um pouco mais da nossa experiência com esse tipo de ferramenta. Se você tivesse um case, eu acho que seria até melhor para você explicar um pouquinho para a gente. Claro, Zé. A gente, primeiro, foi o que eu já comentei anteriormente, né? A ferramenta é super modular, fácil de trabalhar, te dá resultado muito rápido, né? A gente tem um case, sim, para comentar, um case bem recente, na verdade, um cliente nosso do setor financeiro, eu acho que tem super aderência ao tema aqui, não só a questão da solução em si, da LP, mas todo o tema que a gente está desenvolvendo aqui. O cliente, como eu comentei, era um cliente do setor financeiro, ele já tinha uma jornada de adequação LGPD em curso, né? A gente acabou apoiando ele em algumas outras questões, e chegou um determinado momento, ele obviamente entendeu, e a gente apontou para ele a necessidade de ter uma solução que fizesse a prevenção, né, contra o vazamento de informações. A gente acabou, obviamente, montando um projeto, e aí vai de encontro com o que eu expliquei no meu último comentário, né? Foi uma solução, a gente começou com uma solução de endpoint, né? Fez toda a parte de customização, assim como o William comentou, não é um projeto estático, né? Eu tenho ali, a solução ela é muito completa, ela já vem com uma série de padrões de reconhecimento do CPF, CNPJ, enfim, já vem com uma base bem interessante, mas, de novo, por mais que ela já venha bem abastecida nesse sentido, é importante que haja customização, que haja a entrega de acordo com o que o cliente espera receber no final do projeto, e é isso que o William comentou. E a gente levou a mesma coisa para esse cliente, tá? Então, era um projeto de prevenção a vazamento de informação para compliance de LGPD, a gente fez ali a arquitetura, o desenho, fez toda a parte de validação junto ao cliente, fez obviamente, tudo o trâmite comercial, o processo de implementação foi super ágil, né? Assim, foi muito rápido, tá? A gente instalou, acho que aproximadamente 1.000 endpoints, 1.000 a 1.200 endpoints em menos de 30 dias, assim, o deployment é muito rápido, as consoles de instalações e habilitações e configurações é super simples, então, assim, é um projeto, normalmente para a gente, né, quando a gente consegue orientar o cliente, trazer o cliente, montar uma arquitetura, explicar para ele, o cliente, obviamente, tem um entendimento daquilo que ele gostaria de proteger, qual que é o dado que ele não quer que vaze, né, que ocorra esse vazamento. São projetos super simples e, assim, bastante rapidez. Eu acho que até a parte mais complexa do projeto não é nem tanto a parte de instalação de solução, né? É a parte da definição do que é importante para o cliente, do que é crítico para ele, do que ele busca não vazar, né? Senão, é mais um projeto, né, que o cliente... o que é dado pessoal, o que é dado crítico para você? Na LGPD, o que é dado pessoal, o que é dado sensível, enfim, você vai ter essas nomenclaturas. No final do dia, o que você quer prevenir que vaze da sua companhia, né? E quando o cliente já tem essa definição, ou pelo menos ele já tem esse norte, obviamente, com nossa expertise pode apoiar, o processo de implementação da solução é muito simples e muito rápido, tá? Mesmo que ela tenha vários módulos, a gente tenha que instalar alguns outros módulos para a necessidade de cada arquitetura, mesmo assim o processo de instalação não é a parte mais complexa do projeto, muito pelo contrário, a parte mais complexa é entender o que o cliente precisa, quer controlar em termos de vazamento de informação, montar a arquitetura e fazer a entrega final para ele. Isso é muito mais para que ele tenha valor, Zé. Legal, Márcio. É importante a gente falar sobre cases, né? Porque eles mostram situações reais, mostram essas condições que as empresas vivem e que a gente faz. Mas o nosso tempo já está se esgotando, eu queria aproveitar para fazer mais umas perguntas aqui do chat para vocês. Will, só para você complementar aqui, peço que você seja rápido também, na prática, como é que se faz a prevenção contra a perda de dados em dispositivos remotos? Perfeito, Zé. Esse é um tema muitíssimo abordado hoje em dia, né? Porque é um desafio grande. Conforme a tecnologia permite que os usuários trabalhem em dispositivos remotos, né, ou dispositivos até mesmo pessoais para acessar dados corporativos, a cibersegurança vem e tenta cercear para garantir a segurança, né, que não haja vazamento ou que não haja nenhum tipo de invasão. Então, de fato, a gente tem que apostar em uma estratégia composta, né, uma estratégia híbrida. Não existe uma bala de prata.
não é uma solução que vai resolver tudo. Então, sim, precisamos apostar em soluções de prevenção a vazamento de dados para os dispositivos, muitas vezes corporativos, né, onde, como o Márcio citou, a gente faz o deploy de aplicativos nas máquinas para controlar o vazamento. E quando a gente fala de dispositivo pessoal, em que o usuário pode, por exemplo, acessar um e-mail corporativo ou um drive corporativo através de um celular, a gente precisa proteger a fonte. E aí, um CASB, um DLP em nuvem, por exemplo, consegue garantir esse repositório de dados central e vai proteger mesmo quando o usuário acessar de um dispositivo remoto, que não tem um endpoint instalado, por exemplo. Então, é necessário, cada caso é um caso, é necessário pensar em estratégias sempre compostas, mas existe solução para entregar um valor adequado para as empresas. Legal, Will. Obrigado aí pela pergunta, pela resposta aqui para os nossos espectadores. Márcio, tem uma pergunta aqui que eu queria falar para você também. Estão me perguntando aqui se há alguma diferença entre Data Protection versus Data Loss Prevention. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Márcio? Claro, Zé. Tem uma diferença, eu acho que primeiro conceitual, né, os nomes são muito parecidos, e com a questão da proteção de dados, né, em evidência, né, então muita gente acaba confundindo. Então, para ser bem sucinto, o Data Protection, né, são soluções normalmente que estão focadas no controle ao acesso ao dado, tá? Não necessariamente ao vazamento do dado, né, são coisas diferentes. Então, por exemplo, talvez as pessoas que já trabalham um pouco mais de tempo em segurança, né, vão lembrar de soluções que eram chamadas de Database Access Firewall, né, DBF, né, o Database, enfim, Firewall, né, Firewall para banco de dados, né. Essas soluções, né, elas eram focadas em controle de acesso ao banco de dados, ou seja, quem pode acessar o banco, qual dado eu posso acessar, e não necessariamente no vazamento da informação. Então, por isso são soluções de Data Protection, que a gente chama. E aí, obviamente, elas vão passar por anonimização, pseudonimização, e uma série de outros controles focados no acesso ao dado. Do lado do Data Loss Prevention, do DLP, já é diferente, né? Eu não estou controlando quem acessa o dado, porque eu parto da premissa que as pessoas podem acessar aquele dado específico. No DLP, eu vou controlar que o dado não saia do perímetro que eu defini como perímetro possível para aquele dado. Então, seja ele nuvem, como o William mencionou, seja ele na rede, seja ele no endpoint, enfim, aonde for definido de acordo com o projeto. Mas os focos são bem diferentes. No DLP, eu estou prevenindo o vazamento de informação, e no Data Protection eu estou prevenindo o acesso, ou controlando o acesso ao dado específico, tá, Zé? De maneira geral, são essas diferenças as maiores diferenças desse tipo de solução. Obrigado, Márcio. É isso aí. É importante a gente mostrar essas diferenças aqui. Bom, nosso tempo está finalizando, mas eu quero dizer para você que no próximo dia 19 de agosto, olha aí, marca aí na agenda, 19 de agosto, às 15 horas, daqui a um mês, portanto, estaremos aqui novamente para falar. Agora eu vou chamar a Aruba para a gente falar de formas simples de conectar e controlar dispositivos com segurança em uma rede. Não percam, dia 19 de agosto, às 15 horas. Quero lembrá-los também, se vocês quiserem saber mais sobre as nossas maratonas, vejam lá no nosso site Mundo Mais Tech, tech.com.br. Lá vocês vão encontrar dicas, vocês vão encontrar artigos, vocês vão encontrar vídeo, tá bom? Procurem a gente lá no Mundo Mais Tech. Deixa eu agradecer ao Will, ao Márcio, por compartilhar esses conhecimentos conosco aqui hoje. Will, rapidamente, se despeça dos nossos espectadores. Eu que agradeço, Zé, Márcio, toda a equipe, muito obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui do que a gente vive, do que a gente tem de experiência, né? Fico à disposição para sempre que vocês precisarem e quiserem me convidar, eu fico à disposição. Fico à disposição também dos nossos participantes aí, procurem a ForcePoint no LinkedIn e na web. E, mais uma vez, muito obrigado e uma excelente tarde para todos. Obrigado. Márcio, você quer falar alguma coisa? Claro, Zé, obrigado. Agradecer a todos, né, ao Will, principalmente,
assim, uma pessoa extremamente com alto nível de conhecimento, é um debate extremamente elevado, quando a gente tem o Will envolvido, né? Agradecer a vocês pela condução e todo o time, e agradecer aos nossos espectadores, né? E deixar aqui o canal aberto, obviamente, para que dúvidas, qualquer necessidade possam vir a nos procurar, e que a gente possa ajudar vocês aí com esse mundo de prevenção, vazamento de informação. Agradeço a todos. Boa tarde. Legal, Márcio. Obrigado. Bom, pedir para vocês, agora eu que agradeço a vocês, obrigado por vocês estarem conosco aqui mais uma vez, novamente, a gente está aqui falando sobre segurança. Não se esqueçam, assim que terminar essa nossa live, de darem a sua opinião na nossa página. Basta você clicar aqui nesse QR Code que vai aparecer aqui do lado, clica nesse QR Code, fala o que vocês acharam, como é que vocês viram, dá a sua sugestão, tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima.